Senhor que veio a Jeremias, desce a casa do rei, que eu vou te falar. Jeremias obedeceu e caminhou até lá. A intenção de Jeremias era ouvir Deus falar. Palavra do Senhor Que veio a Jeremias, dessa casa do oleiro, eu vou te falar. Jeremias obedeceu e caminhou até lá. A intenção de Jeremias era ouvir Deus falar. o oleiro pega o barro, traça o barro na sua mão. Com muito carinho ele começa a modelar aquele barro. Ele veio a se desmanchar, e a intenção de Jeremias era ouvir Deus falar. Palavra do Senhor que Veio a Jeremias, dessa casa do oleiro, que eu vou te falar. Jeremias obedeceu e caminhou até lá. A intenção de Jeremias era ouvir Deus falar. o oleiro pega o barro, Eita glória! passa o barro. A gente precisa fazer igual Jeremias. Descer a casa do oleiro para ouvir Deus falar. É preciso, é necessário a gente ouvir o que Deus tem para nos dizer. Por isso que eu aprendi que é necessário consultarmos o Senhor sobre tudo que a gente tem dúvida, para a gente não julgar, para a gente não tomar decisões precipitadas, para a gente fazer as coisas certas e agir da maneira correta. É necessário esperar Deus falar conosco. Quando a gente obedece, quando a gente dá ouvido à voz do Pai, tudo dá certo na nossa vida. Então, tem pessoas que outrora nos desejavam mal, mas que hoje não nos deseja mais o mal. E às vezes a gente continua com aquele pensamento de que todas as pessoas querem o nosso mal. E às vezes a pessoa se arrependeu, viu que você não é aquela pessoa ruim que muitos disseram que você era. E a pessoa acabou fazendo julgamento a seu respeito. E é normal, porque uma pessoa que não tem intimidade com o Senhor não sabe decifrar quem está falando certo, o que é correto, ou quem está falando errado e que serve ao mal. Então, eu e você precisamos ter o discernimento, o entendimento. Precisamos consultar o Senhor sobre todas as coisas que a gente tiver dúvida, para que a gente não venha fazer nenhum tipo de julgamento. Então, quando Deus ele der a ordem, aí a gente tem que cumprir essa ordem. E Jeremias, ele cumpriu a ordem do Senhor. Ele obedeceu. E Deus deu uma ordem a Jeremias, porque a palavra de hoje fala a respeito do vaso do oleiro, a impenitência do povo. Então a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pereceu, bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino,
para arrancar e para derribar e para destruir. Se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Então aqui eu entendo que Deus, ele nos dá a oportunidade. Ele nos dá a oportunidade de mudar as nossas atitudes, as nossas ações. Às vezes temos o coração ruim, às vezes nós agimos inconsequentemente, tendo atitudes que não agradam ao Senhor, indo em locais e praticando ações que Deus abomina. E Deus está dizendo aqui que se a nação, se o povo se arrepender do seu mau caminho, das suas atitudes erradas, o mal que ele intentava fazer contra esse povo não vai acontecer, porque eles decidiram fazer o que é certo, não fazer mais o que é errado, o que desagrada ao Senhor. E por isso o mal que estava preparado para acontecer com essas pessoas não vai mais acontecer. Deus não vai permitir o mal vir sobre a vida deles. Mas aqui Deus está mostrando uma nação rebelde, uma nação desobediente, pessoas que não quiseram dar ouvido à voz do Senhor e que continuam praticando o mal, continuam tendo atitudes desagradáveis. Inclusive, essas pessoas, elas tentaram contra o servo do Senhor, contra o profeta do Senhor. E o profeta do Senhor colocou o seu joelho no chão, clamando a Deus por misericórdia, porque ele alertou o povo, mas o povo não quis dar ouvido. As pessoas não quiseram se converter dos seus maus caminhos. As pessoas continuaram fazendo o que desagradava ao Senhor. Então, o que Jeremias teve que fazer foi apresentar aquela causa para Deus. Eu já fiz isso e faço a qualquer momento. Quando eu entrego a palavra, quando eu falo para as pessoas o que Deus manda eu entregar, e eu percebo que não houve mudanças, e que pelo contrário, essas pessoas estão se levantando contra a minha pessoa, tentando denegrir a minha imagem, ao invés de se converter, de aceitar a palavra e mudar as suas ações, as suas atitudes, resolvem me perseguir, resolvem fazer o mal contra a minha vida. Eu acho que não só eu, como todos os profetas, fazem a mesma coisa, apresenta a causa para Deus. Não sou eu que vou fazer justiça, mas o meu Deus fará justiça por mim. Porque se Deus mandou entregar, é porque Deus espera que essa pessoa se converta das suas atitudes erradas, do seu mau caminho, do destino errado que essa pessoa tomou. Deus tem misericórdia de nós. Ele nos dá chance da gente mudar, da gente escolher o caminho certo, o caminho correto para a gente seguir. Mas se nós decidimos continuar no caminho errado, fazendo o que desagrada o Senhor, vamos pagar um alto preço. E tem pessoas que preferem pagar um alto preço, preferem pagar para ver. E essas pessoas, eu e você, precisamos lavar as mãos e deixar Deus agir, deixar o Senhor trabalhar. Então, haja com sabedoria, tenha discernimento, entendimento, confia no Senhor, apresente a causa para Deus e Ele enviará a providência, Ele vai enviar o socorro na hora certa e no tempo certo. Não temas quando Deus mandar você entregar a palavra, entregue a palavra e confia no Senhor.
Mas se essas pessoas se levantarem contra você, não faça nada, não suje as suas mãos. Apresenta a causa para o Senhor e pode ter certeza que Deus vai enviar o socorro, Deus vai enviar a providência. Que o Senhor te abençoe, te dê um lindo dia, uma linda noite, uma linda tarde. Que Deus esteja com você no controle de tudo na sua vida, não só ontem como hoje, amanhã e para todos sempre. Amém.